Olá, o Saúde em Dia aqui no SEIB do Vega recebe hoje a geriatra Marília Terra, e é uma área que a mim interessa muito particularmente de perto. E a quem vai envelhecer também, né? Porque se você hoje não tem algumas características, amanhã vai ter e pode até já ir aliviando, né? Muito prazer ter você aqui. Uma pessoa tão recomendada, tão elogiada. Fiquei muito honrada em você aceitar. Muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente falar sobre envelhecimento saudável, sobre as condições mais comuns também do envelhecimento, que várias pessoas têm dúvidas, então eu agradeço o convite e o espaço. Marília, é claro que quando a gente fala de patologias ou doenças, ou, né, não quer dizer que aconteça com todo mundo, nem que aconteça tão cedo, né? Mas a gente fala de algumas que são ah, mais presentes ou em maior número. A gente hoje vai abordar um pouco de demência, que há muita confusão, né, no que é isso. E primeiro eu quero que você defina assim, o que é hoje, que Uhum. tem um conceito novo, a longevidade. Como é que você vê a longevidade? Quando eu tinha, sei lá, quando a minha mãe tinha 40 anos, eu achava ela bem senhorinha. Uhum. Longevidade não é apenas chegar longe, né? A gente enxerga, hoje a gente traz esse termo, muitas pessoas usam também o termo até como especialista em longevidade. Então a gente acabou mudando, assim, que não é apenas chegar longe, mas chegar longe bem, né? Sim. Antes, até tem em algumas vezes que eu vou dar aula, palestras, tem uma reportagem que fala sobre isso. Senhorinha morre aos 40 anos, uma reportagem bem É, antiga, né? Lá da década 1930, 1920, morre era. aos 39 É, é. anos. Então, hoje não, a gente tem uma alta expectativa de vida, não é incomum vermos pacientes com mais de 90 anos, vivendo bem, com autonomia, com independência. E então, longevidade, na minha concepção pessoal como geriatra, também é chegar longe o mais possível e bem, para usufruir de tudo o que for possível em cada fase da vida. Eu, nas minhas palestras ou nas minhas conversas, eu quero que você me corrija, porque Uhum. por minha conta e risco, eu criei um tripé para se viver mais ou melhor, Uhum. né? E que também se envelhecer sem isso não teria graça ou sentido. Primeiro, a dignidade. Sim. Eu sou dona do meu nariz. Você não pode chegar na minha casa e dizer, a partir de agora o seu cartão de crédito eu que vou operar. Depois vem a autonomia. Uhum. Eu tenho direito, memória, lembrança e desejo do que vou ou não vou. Sei das minhas limitações, mas Sim. não é você que diz, hoje você vai ficar sentadinha aqui, tá, vovó? E o último é ter motivos para acordar amanhã, é ter propósito. Isso. Você concorda que essa é uma boa receita? Sim, é uma boa receita, mas infelizmente não é opção para muitos idosos, Sim. porque tem algumas condições que realmente a gente tenta evitar, controlando fatores de risco, como a demência, por exemplo, mas que Isso. pode acontecer. Não, eu estou falando do No, saudável no, no produtivo. saudável. Ah, sim, concordo, Porque concordo aí, por falar plenamente. em demência, me descreve o que é demência. A demência não é apenas o fato de ter o esquecimento. A gente pensa em demência quando o idoso ou o paciente tem essa queixa de esquecimento que cursa com impacto na piora da funcionalidade. Então, ele deixa de fazer coisas que antes ele conseguia fazer. Como, por exemplo, eu um dia estou muito corrida, atarefada, esqueci onde eu coloquei a chave do carro, porque estou com sobrecarga no trabalho, estou com demência? Não, não necessariamente. Agora, eu antes fazia compra sozinha, não consigo mais.
esqueço senha de banco, esqueço datas comemorativas. Tem gente que não sabe data comemorativa nenhuma. Eu, por exemplo, só sei dos meus pais, dos meus filhos e do meu marido. Mas assim, que antes sabia de tudo, sabia se programar e agora não consegue mais. Ou seja, tem um impacto ali na funcionalidade. Mas a pessoa vai A percebendo. gente pensa em demência. Vai percebendo. Não necessariamente. Algumas condições, como por exemplo na doença de Alzheimer, não necessariamente o paciente percebe, é a falta de insight, né? Então a demência o Alzheimer é uma forma de demência? É uma forma de demência. Nem toda demência é Alzheimer, mas a doença de Alzheimer é um tipo de demência e as pessoas tendem a colocar tudo na mesma caixinha, né? Essa é a diferença. Houve algum avanço no diagnóstico de Alzheimer, por exemplo? Houve. A gente já tem testes muito específicos, infelizmente testes caros. Antes, a gente, além do critério diagnóstico clínico, que é o que mais a gente usa no dia a dia, além de exames laboratoriais, exames de imagem, antes a gente também conseguia fazer o estudo do líquor. E mais recentemente, nós temos um teste pelo sangue que consegue identificar também a presença do beta-amiloide, as proteínas envolvidas na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Chega a ser precoce esse teste? Precoce, ele é indicado para pessoas que possuem comprometimento cognitivo leve, principalmente pacientes mais jovens, ou demência em fase leve. Apesar que, se uma pessoa quiser fazer, só que assim, a gente realmente não vê benefício do diagnóstico em alguns pacientes que já possuem claramente uma síndrome demencial, né? Sim. E aí, esse teste, ele vem junto também com estudos de medicações novas que são direcionadas para essas fases iniciais, mas, no entanto, ainda estão em fases de análise. Teve até uma que foi liberada uma época, mas tem alguns efeitos colaterais que precisam que faça o acompanhamento desses pacientes, né? E é uma terapia muito cara, além do exame também, que é muito caro e não tem cobertura do convênio ainda. É melhor que o médico, né, a geriatra, veja. Sim. Mas nós possuímos ferramentas para isso. Imagina. A doença de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Então a gente tem que excluir tudo para se pensar em doença de Alzheimer. Tem algumas alterações no exame de imagem, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia, que podem sugerir, mas é um diagnóstico de exclusão. A gente tem que ver se esse paciente não tem um câncer na cabeça, se ele não teve um AVC, se ele não tem uma hidrocefalia de pressão normal, não está aumentando a pressão no cérebro. E aí, depois que a gente pensa na doença de Alzheimer. Uma pergunta. O Alzheimer, ele tem a ver, passa pela hereditariedade. Ele tem, de alguma maneira, a ver com traumas antigos, tipo... Porque eu conheço várias pessoas com Alzheimer que se lembram do passado. Sim. E algumas dessas pessoas passaram por um trauma muito grande e eu crio na minha cabeça como se fosse o Alzheimer fosse uma defesa, eu não quero lembrar daquilo. Tem algum sentido nisso? Primeiro, o Alzheimer ser hereditário ou passar por algum trauma? Sim. O Alzheimer, ele tem um componente hereditário, mas não é o principal fator de risco. Tem um tipo específico da doença de Alzheimer, que é aquela doença de Alzheimer de início precoce, que acontece em pacientes entre 30 e 60 anos, vai acontecer muito cedo. Normalmente chega no consultório para a gente ali na faixa de 60 anos. Ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, várias pessoas na família, 3 ou mais pessoas, em 2 gerações, vão ter esse diagnóstico precoce. E aí inclusive, tem como fazer teste genético para investigação disso. Então, a pessoa tem um peso genético, que da genética autossômica recessiva dominante. É difícil esse nome também, né? Então, é importante que ela investigue, ela vai ter um peso maior, né? E
As outras pessoas também pode ter um impacto genético, mas correspondendo ali a 2% dos casos. Entendi. Fatores externos vão ter um maior impacto do que o fator genético. Em relação ao trauma, a gente vê muito isso na prática, né? Um gatilho. Isso, né? Então, essa é a sensação que eu tenho. Isso, mas é difícil a gente determinar, porque a doença de Alzheimer tem vários fatores de risco. Tem vários mesmo envolvidos. Diabetes, hipertensão, obesidade, doença cardiovascular, baixa audição, exatamente, baixa escolaridade, que é muito prevalente no Brasil. Então a gente não consegue trazer o peso de cada fator de risco. Né? A doença de Alzheimer talvez seja, eu li aqui, que eu até marquei, de 60% a 80% de responsável pelos casos de demência. Isso, é a mais comum. O que difere de outras demências? Como é que são as outras demências? Por exemplo, são essa coisa de se perder, o cognitivo, esquecer o nome com frequência e tal. Assim, qual é a diferença do Alzheimer para outras demências? Tá. Quando a gente fala de demência, a gente não fala só da perda da memória em si, mas o paciente pode ter perda de outras capacidades, como, por exemplo, a perda da função executiva, de realizar tarefas, de realizar planejamento. Então, assim, até se você for parar para pensar, o simples fato de tomar um banho exige planejamento. Primeiro eu vou lavar meu cabelo, depois eu vou ensaboar o corpo, né? Eu vou entrar no carro, eu vou ligar primeiro. Então, assim, tudo que a gente vai fazer exige planejamento, mas a gente faz isso de uma forma instintiva. Então, pode ter prejuízo na função executiva, pode ter prejuízo na função semântica, de encontrar palavras, de articular palavras também. Pode cursar com alterações comportamentais. Então, a gente não resume em uma perda só. E a gente consegue aplicar testes na consulta e na avaliação geriátrica ampla, conseguimos identificar sinais e sintomas que vão sugerir um tipo ou outro de demência. Sim. Tá? Quando que eu penso em doença de Alzheimer? É aquela demência que ela vai progredir, mas não de forma tão rápida. Em alguns casos, principalmente nos casos genéticos, pode ter uma progressão rápida. Nos pacientes que abrem o quadro mais jovens também vai ter uma progressão mais rápida. Pode ter alteração comportamental. O paciente se esquece de palavras e ele não percebe que está esquecendo. Às vezes eu até brinco. Eu esqueço de nome das pessoas, mas eu sei que eu estou esquecendo. Então eu sou pelo menos consciente do esquecimento. Aí eu até brinco às vezes no consultório, é o fantástico mundo do Alzheimer. É aquela pessoa que você fala assim, tá ali com 90 anos, bem já limitado, com a memória atual bem assim prejudicada. E aí ele fala, hoje de manhã eu saí, fui pro meu trabalho. Então, assim, ele não percebe que está esquecendo. Isso é um desafio, porque nas fases iniciais, o paciente não aceita o cuidado. Já na doença vascular, por exemplo, porque AVC e doença microvascular, aquele paciente que tem pressão alta e não controla, que tem diabetes e não controla, que fumou a vida inteira, é obeso, não faz atividade física, pode ter micro-AVC. Essa é a demência vascular? A demência vascular. E aí tem duas características. Uma característica da demência vascular, que é aquela após um episódio de AVC claro, que o paciente teve desvio de rima, perdeu força, é uma perda em degrau. Ou seja, o paciente estava bem, morava sozinho, tomava os seus remédios, teve o AVC, já não consegue mais fazer várias coisas sozinho, não só pela limitação motora, mas tem uma perda de memória também. Perde a autonomia. Então, a família, ela sabe falar para mim, doutora, em janeiro do ano passado, meu pai deixou de fazer as coisas depois do AVC. Então, tem essa perda em degrau. O paciente tem uma labilidade emocional, ele chora mais, chora até com propaganda de margarina. Mas chora porque não tem o que fazer, chora por tudo. Ou porque percebe aquilo, essa hipersensibilidade. Ele também tem insight, na maioria dos casos, ou seja, ele percebe os esquecimentos dele, né, diferente do Alzheimer. Eu tô tentando, assim, trazer algo bem superficial mesmo, porque tem várias apresentações, né? Claro. Eu tenho pacientes com doença de Alzheimer com altíssima escolaridade
que entende que está perdendo alguma coisa, né? Mas na maioria dos casos não percebe. E quando, por exemplo, não é Alzheimer, Aham, você falou do choro e me chamou a atenção. aham. A pessoa idosa fica mais sensível, no Sim. normal, assim. Minhas Uhum. amigas, o pessoal da aula. É uma sensação de finitude meio disfarçada, meio inconsciente, deixa a gente mais sensível, tipo, eu já vivi muito mais do que eu ainda tenho para viver. Essa labilidade da demência vascular, ela não tem a ver muito. Assim, o paciente percebe as perdas, mas é um choro por qualquer motivo mesmo. Tá Exemplo, a bom. gente está aqui, passou um cachorrinho, ele, meu Deus, um cachorrinho chora. É Tá. nesse sentido a labilidade emocional. Mas existe também essa sensação de finitude, mas não só nas demências. Não, e aí eu não É, estou falando de demência, pode estou falando das minhas acontecer. Aí amigas. pode ter um transtorno de humor envolvido. A gente vê muito transtorno de humor no idoso quando vem a aposentadoria, por exemplo. A Mas aí é pessoa, né, depressão mesmo. depressão. Ou No seja, início pode ter só uma tristeza, que se não cuidar pode vir a se tornar uma depressão. produzir Produzir. é um bom remédio. É um bom remédio. É o que você trouxe muito importante sobre ter um propósito. Isso. A gente tem Do mais simples. Sim, o mais simples. Tem uma série, Blue Zones, né, que são os locais do mundo que as pessoas vivem mais tempo e bem. Um dos fatores de proteção para a longevidade é ter um propósito. Então, aquela pessoa, ela acorda de manhã, ela vai na horta dela, tirar o que ela vai comer, ela vai no mercado, ela faz cursos, ela programa uma viagem com a família. A minha mãe nem era tão idosa, mas sei lá, uma época da vida dela, que ela estava assim meio só, eu acho, porque os filhos estavam fora, ela disse: eu vou bordar esse vestido de Alice no País das Maravilhas, demência zero, tudo Sim. ok. Mas ela não estava tendo o que fazer. Uhum. Demência zero. Então, vou bordar esse vestido aqui da minha neta Alice para quando ela completar, não me lembro, 8 anos, ela tinha 2. Então, ela tinha 6 anos de projeto. Uhum. Isso me lembra muito a Bibi Ferreira, Sim. que morreu com 100 anos, ou 101, e tinha 1 ano e meio de agenda cheia. Uhum. Então, ela tinha o propósito de acordar todo dia, Sim. fazer o ensaio vocal, aquecer corda e ir para o palco. Então, isso ajudou muito, né? Uhum. Morreu como diz, de veeira, né? Dessa coisa. Agora, quando é que a gente deve procurar um geriatra? Por exemplo, a pessoa não tem nenhum sinal desse, está vivendo a jornada bem, produz, dirige, escreve, joga xadrez, mas tem 62 anos. Que idade ela deve procurar? 40, 30, 20? Hoje eu tenho pacientes no consultório de 42 anos. Estou atrasada. Não, mas assim, no início da nossa entrevista, você trouxe algo muito importante sobre 3 pilares, né? Eu acrescentaria o gerenciamento, se organizar, né? Se organizar para o envelhecimento. Muitas pessoas não sabem, mas a gente consegue fazer isso, tá super em tempo, ó, tranquilo. Mas assim, isso envolve a saúde financeira, envolve ter sua rede de acolhimento, escolher pessoas que vão estar ao seu lado em momentos de decisões importantes que você não possa mais responder por isso. Abrir mão da toxicidade, porque também eu acho que a gente vai ficando muito sensível. Você ainda está longe de precisar do geriatra, mas eu acho que é viver a vida diferente. Eu não entendi isso, mas a gente vê a vida diferente, sabia? Sim. Talvez mais simples. Exatamente. E fazer esse gerenciamento é importante. Então, às vezes, aquele paciente tem vários médicos, não precisa. Muitos precisam. Né? A gente tem uma parceria grande com especialistas. Meu marido, inclusive, é cardiologista. Então, já a gente trabalha. O nome dele? Ober. O Robert? Ober. Robert, meu próximo convidado. Ele é especialista em quê? Ele faz ecocardiograma. Uau. E também atende como cardiologista clínico. Né? E me ajuda muito nisso. A gente faz acompanhamento de alguns pacientes em conjunto, inclusive,
em um acompanhamento que a gente faz mensal, tem essa proposta para envelhecer bem, para não só envelhecer bem, você viver bem. Né? Hoje a gente está vendo importante. gente com 90 anos jogando vôlei, beach tênis. Eu sempre conto a história do meu paciente de 96 anos que ia para um cruzeiro, fazer uma viagem em família, dirigem. Hoje eu tive um paciente de 86 anos, dirige, o meu sogro vai fazer 80, trabalha como médico. Olha que fantástico. Então, isso é assim, você ter oportunidade de escolher o que você quer fazer. Né? E aí a gente faz. Por isso, exercício físico. Exatamente. Porque se você não. Eu me dei conta disso. Se você não tiver forcinha, minha filha, você não levanta da cadeira. Não, músculo é igual à independência. E eu faço uma corrida aqui em Brasília. Era a corrida do médico, agora é Brasília com Saúde. E a gente faz várias categorias. Né? Categoria 80 mais e tal. Falei, não vai ter gente. Bom, teve uma senhorinha de 93 anos que concluiu os 10 quilômetros. Olha aí. Aí eu cheguei para ela e falei, quem é o seu psiquiatra? Ele não podia deixar, a senhora estar na minha frente, me fazendo pagar o mico dele. E recebeu o troféu. Sim. 90 anos, quer dizer, não foi assim, foi trotando mesmo, entendeu? Então a longevidade mudou. Isso. A gente traz muito essa reflexão no consultório. Como você deseja estar daqui 10 anos, 20 anos, depende da idade do paciente, 30 anos, 50 anos que seja, né? Cada um vai ter um propósito de vida, vai trazer uma importância a longo prazo, e aí a gente faz os check-ups, a gente faz a suplementação necessária, a gente direciona para outros especialistas. Mas a maioria diz o seguinte, com certeza, olha, eu quero não depender de ninguém, ficar em cima de uma cama, né? Ficar dependente. Acompanha a mulher nessa transição menopausal, em conjunto, sabe? Então, isso tudo o geriatra é capaz de fazer. Eu queria sua mensagem aí para quem já é idoso e para quem ainda vai ser. Aproveite o hoje para viver e para se programar para o futuro. Né? A gente você que deseja envelhecer com autonomia, com independência, construa isso desde hoje. Aproveite a oportunidade, encontre o seu propósito. Eu quero ver o meu bisneto crescer, o meu neto, eu quero estar em família. Qual legado você deseja deixar na vida das pessoas? Porque isso é criado culturalmente, principalmente dentro da sua família, com seus amigos, e como é um privilégio usufruir disso em vida. Poder ver seus netos, seus bisnetos repetindo a mesma coisa que você fez com seus filhos. Ainda somos os mesmos, exatamente. Como os nossos pais. E a morte, assim, ela vai chegar para todo mundo, a gente tem uma certeza. E as pessoas continuam vivas nessas memórias. Dos outros. Nas memórias dos outros. As pessoas não morrem, que elas deixam um pouco delas na gente e levam um pouco da gente. Exatamente. Honra, prazer e muito obrigada por essa delícia de conversa, Marília. Eu que agradeço, legal. Foi muito bom. Aqui Obrigada embaixo mesmo. Na descrição você vai ter o @ da Marília. Eu já vou marcar logo a minha entrevista, porque eu estou atrasada, moçada. Valeu!